Muito bem, meus amigos, eu sou Francisco de Assis, eu peço um pouco de desculpas, só dar uma arrumadinha aqui na câmera. Eu sou o Francisco de Assis, eu peço... Estou com um problema de luz, um segundinho, por favor. Vou colocar essa luz aqui que vai melhorar a iluminação para a gente. Esse horário o sol começa a cair. Vamos lá então. Boa tarde, eu sou Francisco de Assis, eu falo daqui da cidade de Lyon, na França. Eu vou falar hoje, fazer um comparativo sobre o modelo de... entrar num assunto muito mais próximo em relação ao modelo de saúde pública, de acordo com o que a gente tem visto aqui na França, sobretudo com uma relação no poder executivo por parte do presidente Emmanuel Macron, que é o atual presidente da França. Eu peço que, caso vocês queiram saber mais informações sobre mim, que vocês enviem perguntas, algo do tipo. Eu não gosto muito de me apresentar, de dar meu currículo, já que eu entendo que a gente precisa causar mais interrogações do que afirmações. É uma lição que eu aprendi com a doutora Aline Kupit num curso extensivo do último ano. Bem, a gente vai entrar diretamente no discurso histórico do presidente Emmanuel Macron da segunda-feira, 16 de março de 2020. Foi uma noite um tanto quanto significativa para todos nós. Eu acompanhei tudo aqui, então eu acho que a gente pode ter um parâmetro em relação ao que aconteceu entre o Brasil e a França, e fica essa interrogação para a maneira como a gente pode tratar isso aí. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao presidente, ao nosso Estevão, pela oportunidade de participar desse encontro, o Dr. Estevão Silva. Também pedir as recomendações em relação às questões de higiene, que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado e nos atentar em relação a essa gripe. Vamos lá. Francesas e franceses, meus queridos compatriotas, foi o que disse o Emmanuel Macron. Abre aspas. Quinta-feira à noite falei com vocês para evocar a crise de saúde que atravessa o país. Até então, a epidemia de Covid-19 pode ter sido uma ideia distante para alguns de vocês, mas tornou-se uma realidade imediata e urgente. O governo tomou medidas firmes, como eu vos anunciei, para impedir a propagação do vírus. As creches, escolas, faculdades, liceus e universidades foram fechadas depois daquele dia. Na noite de sábado, os restaurantes, bares e todos os comércios não essenciais para a vida igualmente fecharam suas portas. As reuniões de mais de 100 pessoas foram banidas. A França nunca teve que tomar tais decisões, evidentemente excepcionais, evidentemente temporárias, em tempos de paz. Elas foram tomadas com ordem, preparação com base em recomendações científicas, com um único objetivo: proteger-nos contra a propagação do vírus. Fecha aspas. Então, em um discurso extremamente sério, do ponto de vista retórico, o presidente Emmanuel Macron procurou ser objetivo e de uma forma muito direta. Ele não tem falado muito com a população, ele não faz discurso de 5 em 5 minutos. Depois, então, de rapidamente demonstrar esse breve retrospecto de decisões que já haviam sido tomadas pelo governo, ele entrou sem rodeios na pauta constitucional, que era considerada a mais importante da pandemia. Eu volto a salientar que nós estamos falando do dia 16 de março, ou seja, quando eclodiu a pandemia aqui na França, quando foram tomadas as medidas de confinamento. É sobre o discurso do presidente Emmanuel Macron. Ele disse o seguinte: na quinta-feira foi formado um consenso científico e político para manter o primeiro turno das eleições municipais e tomei uma decisão como primeiro-ministro, de manter a eleição. Foi uma decisão junto com o primeiro-ministro. Ontem, domingo, as operações de votação puderam, portanto, ocorrer. Eu gostaria, nessa noite, de agradecer aos serviços do Estado, das prefeituras, de todos os departamentos coletivos regionais e a todos os que mantiveram os escritórios de voto
e que, portanto, tornaram possível a organização dessa votação. Também quero cumprimentar calorosamente as mulheres e homens franceses, que, apesar do contexto, foram às urnas em estrita conformidade com as instruções de saúde, de gestos e barreiras contra o vírus. Quero também enviar essa noite meus parabéns republicanos aos candidatos eleitos no primeiro turno. Cerca de 30 mil dos 35 mil municípios têm um conselho municipal após este primeiro turno. Como estudante de Direito no primeiro ano, então, da Université Lyon Lumière, eu tinha uma ideia exata já do que representavam essas eleições dentro do direito constitucional francês. Ou seja, a pandemia ela eclodiu junto com as eleições que seriam equivalente ao governo daqui. É o termo prefeitura pela nomenclatura francesa, mas a prefeitura dá uma ideia do que seria para a nossa cultura brasileira como governo. O governo do estado do Rhône, por exemplo. Então, a gente já tinha uma ideia de que era uma coisa que estava eclodindo, uma doença eclodindo juntamente com um momento extremamente importante, que é o momento do voto para o francês, né? Aquele, então, era um problema delicado para os poderes, sobretudo executivo e legislativo. Isso porque o direito ao voto, bem como a soberania popular, com uma filosofia de predominância do justnaturalismo, em relação ao positivismo, tinha uma herança que vinha desde a Revolução Francesa, de 1789, e estava estipulada no preâmbulo da Constituição de 4 de outubro de 1958, por meio da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa questão do justnaturalismo e do positivismo é sempre importante deixar claro, porque a França ela vive o justnaturalismo, e por isso, está no artigo 2 da Constituição Francesa, por isso há uma soberania popular em relação a todos os poderes, em relação às decisões que são tomadas aqui na França. Isso vem a ser a soberania popular. Eu reitero, não é o artigo 2, é o artigo 3º, que diz exatamente o seguinte, abre aspas, isso em relação à Constituição Francesa, que é do dia 4 de outubro de 1958, nós estamos na 5ª República Francesa. Abre aspas, a soberania nacional pertence às pessoas que a exercem através de seus representantes e através do referendo. O referendo aqui, na Europa, ele tem uma figura um pouco diferente em relação ao Brasil. Ele seria o equivalente ao plebiscito. Então, o que você entende como plebiscito no Brasil, você transfere para compreender o referendo. A nomenclatura ela não pode ser compreendida ao pé da letra. A soberania das pessoas, soberania popular, ela diz então que nós, cidadãos, que somos quem decidimos em relação aos nossos representantes. E aí sim entra na questão do justnaturalismo e do ius positivo, que o justnaturalismo ele está ligado aos direitos naturais que nós, como cidadãos, já nascemos com. Esse direito, por exemplo, de beber água, isso vem do justnaturalismo. Já a corrente positivista, ela fala que o Estado ele pode determinar algumas leis, né? Então a população ela tem que obedecer às leis. É um choque muito claro entre França e Brasil, porque a França ela vive realmente o justnaturalismo, o cidadão francês é quem toma as decisões e acontece esse referendo, que seria um plebiscito para a nossa cultura do Brasil, o tempo todo, e por isso que existem tantas manifestações aqui, porque existe sim, desde 1789, quando foi feita a Revolução Francesa, que veio a Declaração dos Direitos do Homem, com o preâmbulo, que essa declaração ela faz parte, ela não apenas está associada à Organização das Nações Unidas, como também ela faz parte do preâmbulo da Constituição francesa. Ou seja, é extremamente importante tudo isso, e a população está ligada. Por isso tem esse liame entre o justnaturalismo, o positivismo e também a questão da soberania popular. No Brasil é o oposto. No Brasil o governo manda e as pessoas obedecem. Aqui não. Se o governo fizer alguma coisa, as pessoas elas precisam aceitar. E quando a população quer alguma coisa, isso ficou muito claro em relação à tentativa das reformas
daqui da França, a população não aceitou. O governo não conseguiu fazer as reformas porque a população simplesmente disse: não, quem manda somos nós. Isso é a soberania popular. E a França é muito clara em relação a essa questão. Bem, sendo assim, então, do que importa dizer como um estrangeiro completamente adaptado, integrado na sociedade, eu já sabia que como se comportava essa população no que diz respeito a essas eleições. Uma coisa era o francês se abster do voto, outra, ou seja, ele não participar, ele não quer, se ele não quisesse ir ao voto. Outra bem diferente seria alguém, sobretudo um político, já que os políticos aqui eles não são bem-vindos e bem vistos aos olhos da sociedade. Então seria uma coisa completamente diferente se um político lhe tirasse esse direito, ainda que de forma temporária e mesmo que no início de uma pandemia, já que a gente não tinha, então, uma noção exata do que era essa pandemia. Então, era uma situação extremamente delicada para o presidente Emmanuel Macron. Eu cheguei a falar para a minha família, mesmo para os amigos mais próximos daqui da França, que estavam preocupados com essa possibilidade de uma restrição quanto à liberdade de ir e vir, que não acreditava que uma decisão parecida como a que havia sido tomada aqui ao lado, na Itália, pudesse ocorrer na França antes do segundo turno das eleições, que estava agendado para o domingo 21 de março de 2020. Por essa razão, eu esperava até que a França não sofresse um isolamento consubstancial. Eu fiquei extremamente incrédulo quando o presidente Emmanuel Macron informou que o curso final das eleições seria adiado, como de fato ocorre. Foi uma atitude muito arriscada, mas que imediatamente demonstrou que, indiferente a qualquer outra coisa, o executivo e o legislativo estavam preocupados com a saúde das pessoas. A decisão poderia causar mais protestos. Portanto, ao tomar a medida, o presidente mostrou-se preparado para uma situação de crise, indiferente ao tom de direcionamento de sua política, sendo situação ou oposição. Ele foi duro, sério, corajoso. O tempo mostraria que a população se encarregaria de agradecê-lo, ao menos por isso, nessa forma de conduzir a pandemia, a situação de crise. Então, nas palavras do Emmanuel Macron, nós temos o seguinte: aspas são abertas. Depois de consultar o presidente do Senado, o presidente da Assembleia Nacional, mas também meus predecessores, decidi que o segundo turno das eleições municipais seria adiado. Eu insisto em falar que esse municipais tem um tom de governo dentro da nossa cultura brasileira. Ele continua: o primeiro-ministro informou hoje os líderes dos partidos representados no parlamento. Essa decisão foi objeto de acordo unânime. Fecham-se as aspas. Portanto, ao mesmo instante em que eu vi que o segundo turno das eleições estava cancelado, eu compreendi que viria uma bomba pela frente, e é importante ressaltar aí que o presidente Emmanuel Macron ele chegou com os poderes todos alinhados, né? 48 horas antes, no sábado, eu já havia presenciado isso que foi curioso, uma cidade viva, com as pessoas nas ruas e o comércio aquecido. Algumas medidas já tinham sido tomadas, como o fechamento das escolas e universidades. Eu estudo na Université de Lyon, eu estudo Direito lá, e as aulas já estavam suspensas na Université de Lyon e todas as escolas públicas, privadas, liceus. E depois veio também o fechamento dos bares e restaurantes. Mas até aquele momento os bares e restaurantes ainda não tinham recebido uma norma para baixar as portas. Assim, francamente, eu considerava correta a decisão da suspensão das aulas, porque os jovens eram vetores, né, como a gente sabe, de transmissão para os pais e avós, cuja idade os colocava como agentes de risco. Mas antes do anúncio de que os estabelecimentos comerciais também teriam de baixar as portas, eu fiquei muito feliz de ver a cidade daquele jeito, movimentada, o sol, muita gente nas ruas. Então, somente horas depois, no sábado à noite, que nós recebemos a informação de que o governo havia baixado uma portaria para que todas as atividades não essenciais fossem encerradas à meia-noite. E a situação era muito mais grave do que todos nós pensamos. O curioso disso é que não teve conversa. Baixa uma portaria, acabou. O comércio vai fechar
todas as portas e todo mundo obedece. Não tem essa discussão que nem ocorre no Brasil, de metade quer ficar em confinamento, outra metade não quer. Aqui, simplesmente, quando entra numa situação de crise, a população tem esse respeito pela soberania popular e tal, mas ela não entra, depois a gente pode conversar sobre isso em perguntas, mas ela, numa situação de crise, ela simplesmente preserva e confia nos seus líderes. Né? Sobretudo quando são líderes preparados, como o presidente Emmanuel Macron. Isso não quer dizer nada em relação à maneira como ele administra o país, mas sim do ponto de vista de administração de uma crise. O que é uma administração de crise séria? É você não entrar em contradição, você não baixar um decreto, não colocar uma medida provisória e depois, 2 horas depois, tirar um artigo. Isso é loucura, isso não passa nenhum tipo de credibilidade. Então, quando os bares foram fechados, e houve a população imediatamente aderiu a isso. Mas antes, não. Quando apenas as universidades tinham sido fechadas, as escolas e os liceus, a população começou a gastar dinheiro, justamente para aquecer o comércio, justamente para manter a economia. Não é história de guardar dinheiro, é ao contrário, é história de gastar para que a economia rode. Então a gente está falando de uma população aqui extremamente preparada e culta no sentido de finanças e de economia, porque nós sabemos, esse aqui é um público muito intelectual, nós sabemos que são vários os tipos de cultura. Eu me refiro exclusivamente à cultura econômica. A população tinha consciência de que ela precisava gastar. Então no sábado saiu todo mundo, os bares e restaurantes lotados, e isso era justamente o que as autoridades sanitárias não queriam, porque uma vez que as pessoas estão na rua, elas vão ser contaminadas, por isso que se tomou atitudes contrárias. Isso me lembra muito um hábito cultural que os franceses têm de formar rodas, sobretudo em momentos de crise. Então eu considerei naquele momento tudo aquilo dentro de uma normalidade de um país que historicamente se comportava dessa forma. A gente pode lembrar da Segunda Guerra Mundial, o meu amigo Alan Ryan, correspondente do New York Times de Paris, com quem eu tenho um trabalho extremamente interessante para ser publicado, ele é o autor do prefácio desse meu livro. O Alan Ryan, correspondente do New York Times de Paris, ele justamente escreveu um livro pela Companhia das Letras aí no Brasil também, chamado Paris, a Festa Continuou, ou seja, ele compara o momento de Paris entre 1940 e 44. Todos os soldados alemães queriam vir exatamente aqui para Paris, aqui para a França, porque tinha festa, os teatros estavam abertos, haviam as acompanhantes, as damas da noite, tudo isso que a gente vê nos filmes e aquela movimentação das rodas culturais, intelectuais, se mantiveram em Paris. E é um livro que eu super recomendo a leitura, Paris 40-44, A Festa Continuou, do correspondente do New York Times de Paris, o Alan Ryan. Ele foi correspondente do New York Times também na cidade do México, onde escreveu um outro best-seller que chama-se Vizinhos Distantes, ou seja, tem uma fronteira e ele coloca as diferenças entre Estados Unidos e México. Então a gente sabe que nos momentos de crise, historicamente, os franceses se comportam dessa forma. Eu estava aqui, por exemplo, nos atentados terroristas da sexta-feira 13 de novembro de 2015, eu vim fazer essa cobertura, e eu me recordo que após os ataques no Bataclan, 3 ou 4 dias depois, a população estava toda na rua para mostrar que não tinha medo e aquecendo o comércio, justamente para movimentar a economia e também como uma resposta de nós continuamos vivos, nós continuamos de pé. Né? Essa é uma característica que você tem que conhecer a França para compreender. É uma característica de quem está, digamos assim, um pouco mais dentro desse lado cultural. É muito simplório, é muito simplista você falar de um país. Eu participei de uma turma de mestrado e doutorado na Faculdade de Direito do Largo São Francisco em História, Cultura e Direito Internacional, e lá nós abordamos exatamente isso com o professor Paulo Borba Casella, que é o catedrático em Direito Internacional da USP, e foi abordado justamente isso. Você não pode falar de um país se você não tem as bases culturais desse país. Então é muito difícil, por exemplo, você comparar 2 países diferentes. Nós
podemos tomar as mesmas atitudes que o Japão. Não, não podemos, falando como brasileiros, porque o japonês é um povo extremamente disciplinado, o japonês ele tem outros valores culturais que não obedecem aos nossos valores no Brasil. Não significa que os japoneses são melhores que nós brasileiros, não é nada disso. Culturalmente, o Japão tem uma cultura e o Brasil tem uma outra cultura. Por essa razão, a gente tem que estar sempre pensando em relação aos nossos hábitos. Não dá para colocar algo de uma forma tão simplista quanto a isso. Sobre, então, esse discurso do dia 16 de março de 2020, o Emmanuel Macron, ele pensava justamente o oposto do que a população estava fazendo, de sair para aquecer. Veja como é diferente em relação ao Brasil, uma vez que, enquanto no Brasil os grupos mais altos economicamente, está lá o Roberto Justus, o dono do Madeiro, eu falo por mim, Francisco de Assis, enquanto eles querem aquecer a economia, o presidente da República na França queria justamente o oposto. Ele queria preservar a saúde da sua população. Né? Então, ele disse o seguinte no seu discurso, aspas são abertas: ao mesmo tempo em que os responsáveis pelos serviços de reanimação alertavam para a gravidade da situação, também vimos pessoas reunidas em parques, mercados, lotados, restaurantes e bares que não respeitaram a ordem do fechamento. Como se, ao fundo, a vida não estivesse mudado. Para todos aqueles que adotam esse comportamento, que desafiaram as instruções, quero dizer essa noite muito claramente que vós não apenas não se protegeis, e a evolução recente mostrou que nenhuma pessoa é invulnerável, compreendam os mais jovens, mas vós não protegeis os outros. Mesmo se não apresentais sintomas, vós podeis transmitir o vírus. Mesmo se vós não apresentais nenhum sintoma, vós arrisqueis de contaminar vossos amigos, pais, avós, e pôr em risco a saúde de vossos entes queridos. No Grand Est, em Hauts-de-France, em Île-de-France, nossos cuidadores no sentido de enfermeiros, equipes médicas, lutam para salvar vidas com dedicação e força. Fecham as aspas. Foi a partir daquele momento, então, de fato, que a população francesa finalmente entendeu o que estava acontecendo. O Emmanuel Macron buscou uma vez mais o tom da conscientização. Ele disse: no momento em que a situação da saúde está se deteriorando acentuadamente, quando a pressão sobre nossos hospitais e nossos profissionais de saúde está aumentando, todo o nosso engajamento, toda a nossa energia, toda a nossa força deve se concentrar em um objetivo: retardar a progressão do vírus. Eu vos repetirei com força essa noite: respeitemos os gestos de barreira, as instruções sanitárias. Esta é a única maneira de proteger as pessoas vulneráveis, de ter menos cidadãos infectados e assim reduzir a pressão sobre os serviços de reanimação para que eles possam melhor acolher e prestar melhores cuidados. Sem sinais sérios, contatemos nosso médico pessoal. Liguemos para o SAMU. É o mesmo nome do Brasil, hein? Eu sei que aí no Brasil existem alguns grupos que são contra a saúde pública. É o mesmo nome, SAMU, Brasil, França, né? E ele diz o seguinte: liguemos para o SAMU e não nos dirijamos ao hospital, exceto em casos de febre alta, dificuldade em respirar. Caso contrário, eles não serão capazes de enfrentar a onda de casos graves que já estão aparecendo em certas regiões. Façamos prova, ao fundo, de um espírito de solidariedade e um senso de responsabilidade. Cada um de nós deve, a todo custo, limitar o número de pessoas com as quais entraremos em contato todos os dias. Os cientistas dizem que é a principal prioridade. Aqui a gente tem mais um balanço do Emmanuel Macron falando em cientistas, em obedecer o que dizem as autoridades públicas, a Organização Mundial da Saúde. Ele fala em estudo, ele fala em preservar vidas. É um conceito absolutamente diferente da política adotada pelo Brasil. Há um foco muito grande, há uma preocupação em não deixar os hospitais lotados. Ou seja, aqui na França a gente tem, por exemplo,
quando uma cidade começa a ficar sobrecarregada, como nós temos um sistema de transporte muito bom com os TGVs, que são os nossos trem-balas, que viajam em uma velocidade reduzida em relação à capacidade que eles poderiam circular, eles viajam, eles rodam aqui numa velocidade de 320 km por hora, mas isso significa que você faz um percurso de uma cidade de 300 km, você faz isso em 1 hora. Então você tira, se tem um hospital lotado, você pega aquele trem que foi transportado em ambulância, aí você tira 300 passageiros, você tira 300 pacientes de um hospital e manda para uma cidade vizinha. Entende? Então existe uma infraestrutura muito grande aqui na França, e mesmo com essa infraestrutura de primeiro mundo, de um país desenvolvido, ele estava preocupado em garantir que os hospitais não ficassem lotados. É justamente o oposto que a gente tem visto, e por isso eu me preocupo muito em relação ao Brasil. Foi exatamente isso que motivou o presidente a anunciar as medidas restritivas de liberdade, que em uma comparação com o direito penal, nada mais eram do que uma espécie de prisão domiciliar democrática. Ele disse, abre aspas, por isso, depois de ter consultado, ouvido os especialistas, uma vez mais ele fala em especialistas, o campo e a consciência, decidi fortalecer ainda mais as medidas para reduzir nossos deslocamentos e nossos contatos ao estritamente essencial. A partir de amanhã, ao meio-dia e por 15 dias, nossos contatos serão reduzidos, pelo menos nossos deslocamentos serão fortemente reduzidos. Isso significa que reuniões externas, familiares ou amigáveis não serão mais permitidas. Caminhar, encontrar amigos no parque, na rua, não será mais possível. É uma questão de limitar ao máximo os contatos além de casa. E todo o território francês deve obedecer essa questão. Então, o Macron diz que é uma questão de limitar o máximo esses deslocamentos. Ele fala também que os trajetos necessários para o tratamento, evidentemente, serão permitidos. Os trajetos necessários para ir ao trabalho, quando o trabalho não é possível ser feito à distância, também terão que ser são permitidos. Mas todas as empresas devem se organizar para facilitar o trabalho à distância, o teletrabalho. E quando isso não for possível, eles terão que adaptar sua organização a partir de amanhã, que seria, no caso, a terça-feira, 17 de março, para impor esses gestos de barreira contra o vírus. Ou seja, proteger seus funcionários, ou quando forem autônomos, proteger a si só. Ele está falando no isolamento, no que a gente entende no Brasil, no isolamento, nesse momento que o sol começa a cair aqui na cidade de Lyon. No começo, então, do pronunciamento, segundo o presidente francês, nem todas as estratégias estavam de uma forma calculada no sentido de uma conduta que tinham sido totalmente traçadas, ainda que a filosofia de atuação já estivesse em curso. O presidente Emmanuel Macron disse que o governo especificará os termos dessas novas regras esta noite, imediatamente após o meu discurso. Qualquer violação dessas regras será penalizada. Ele diz, qualquer violação dessas regras será penalizada. Digo-lhe com grande solenidade esta noite, vamos ouvir os curadores que nos dizem, se você quer nos ajudar, você deve ficar em casa e limitar o contato. Esse é o mais importante. É claro, essa noite eu estou estabelecendo novas regras. Nós colocamos proibições, haverá verificações, mas a melhor regra é que, como cidadãos, vós se apliqueis, e mais uma vez apelo ao vosso senso de responsabilidade e solidariedade. Você pode perceber como ele diz claramente que vai aplicar sanções para quem violar o isolamento, ele aplica multa e em caso caso essas multas se repitam, acaba ocorrendo prisões em até 6 meses. Isso está previsto. E ele se dirige à população de uma forma extremamente respeitosa. Ele fala em vós, ele fala em convosco. Ele usa um linguajar de uma pessoa extremamente preparada no sentido de respeito, não apenas ao eleitor dele, como a população que não o elegeu. Porque ele nada mais é do que um representante e não um chefe de Estado. É isso que a gente precisa compreender, a diferença entre um representante e um chefe de Estado, né? Ele acaba atuando com a soberania popular que eu disse instantes atrás. Ou seja, ele não pode tratar a população dele de uma forma esdrúxula. Ele tem que tratar a população dele de uma forma respeitosa. E é exatamente isso
que o Emmanuel Macron faz. Então, por mais duras e até mesmo contrárias que fossem as medidas adotadas por ele, quando comparadas às bases dos princípios do justnaturalismo, que eu já expliquei, da soberania popular francesa, o Emmanuel Macron evitou de toda forma associar suas medidas com qualquer tipo de característica que pudesse ligar sua imagem ao autoritarismo, totalmente diferente do que a gente tem visto no Brasil. Essa seria apenas uma das muitas diferenças entre a postura do governo da França e de Brasília em relação à maneira como os dois chefes do executivo se comportaram diante da crise. Ele disse o seguinte, aspas, uma vez mais, são abertas. Meus queridos compatriotas, eu meço o impacto de todas essas decisões em vossas vidas. Renunciar aos vossos próximos é um desgosto. Para as atividades cotidianas, os hábitos, é muito difícil. Isso não deve nos impedir de manter o liame, de ligar para os nossos entes queridos, dar notícias e também organizar as coisas com nossos vizinhos, inventar uma nova solidariedade entre gerações, permanecer, como lhe disse, quinta-feira passada, profundamente solidário e inovar também nesse ponto. Eu sei que vos peço para ficarem em casa. Então foi isso que ele disse. O líder do executivo francês, sempre consoante e respeitoso aos demais poderes do país, demonstrou também, acima de tudo, humanismo e em uma atitude sábia que se tornaria mais uma diferença do disparate Jair Bolsonaro, solicitou para que sua população lesse para ele, sobretudo nesse momento, a cultura em uma condição sine qua non de sobrevivência. Olha só o que disse o presidente Emmanuel Macron sobre essa parte da leitura. Aspas, uma vez mais, são abertas. Peço também que vós mantenhais a calma nesse contexto. Vi pânico em todo lugar nas últimas horas. Todos devemos ter o espírito de responsabilidade. Não é necessário que informações falsas circulem a toda velocidade. Os fake news. Dê notícias, receba notícias. Leia, encontre também esse sentido do essencial. Eu acho importante nos tempos em que estamos vivendo. Cultura, educação, o senso das coisas é importante. Evite o espírito de pânico, de crer em boatos falsos. Os meio especialistas ou os falsos sábios. A palavra é clara, a informação é transparente e continuaremos a divulgá-la. Mas acredite em mim, este esforço que lhe peço, sei que é sem precedentes, mas as circunstâncias nos forçam a fazê-lo. Eu vou repetir então só um trechinho do que o Emmanuel Macron disse nessa parte do discurso. Leia! Cultura, educação, o senso das coisas é importante. Evite o espírito de pânico de crer em boatos falsos, em fake news. Os meios especialistas, talvez olavistas, ou falsos sábios, interrogação, você começa a perceber o nível de um discurso de um presidente preparado. Será que aqui na França a gente está um pouco mais tranquilo porque nós soubemos escolher nossos representantes? Interrogação. Eu procuro deixar muito mais interrogação do que afirmação. Ao ouvir o discurso do Emmanuel Macron dentro do prisma jurídico, e até mesmo do contexto cultural e da sociologia política francesa, eu tinha como uma base empírica, acadêmica, profissional e universitária para dissecar todo esse contexto. Fosse como repórter internacional credenciado pela Federação de Jornalistas Internacionais de Bruxelas, ou mesmo como estudante de Direito da Université de Lyon, com recortes do Direito Internacional pela USP, e 1 ano e meio de estudos de Direito Constitucional aqui em Lyon, em loco, na Université Lyon-Lumière, eu compreendia muito bem a situação do presidente francês. Vamos lá. Recuando ao tempo, em 2017, quando eu morei na França pela primeira vez, durante a minha especialização em História, Cultura, Língua e Civilização Francesa, na Université Jean Moulin, no campus de Saint-Étienne, eu acompanhei todo o processo da campanha eleitoral do Emmanuel Macron e a queda humilhante da Marine Le Pen no segundo tempo. No segundo turno. A Marine Le Pen era a candidata fascista, era a candidata da extrema-direita da França. Ela foi simplesmente humilhada no segundo turno. Eu vou tomar uma água aqui. Eu peço uma licença. Eu vou tomar um cafezinho aqui também na minha xícara. Um café nacional. Muito obrigado. A Marine Le Pen, ela foi simplesmente humilhada no segundo turno. Os franceses jamais quiseram o Macron como presidente.
A cultura tradicionalmente da social-democracia era um duro golpe na sociedade que não cogitava a ideia de ter um banqueiro como líder do executivo. Nós estamos na sociedade francesa, é uma sociedade de social-democracia. Então, eles simplesmente jamais quiseram ter um banqueiro como presidente. Basta dizer que, de acordo com um estudo realizado em conjunto pela imprensa francesa, quase a metade dos votos obtidos pelo Emmanuel Macron para a cadeira do Élysée, que seria o nosso Palácio da Alvorada em Brasília, foram contra o líder da extrema-direita francesa. Levando-se em consideração as abstenções, brancos e nulos, Macron começou o governo sem a maioria da população, ou seja, ele já começou com uma oposição muito grande. De uma forma direta, 43% dos franceses que foram entrevistados na pesquisa para France Television, Radio France, Public Sénat, RFF France 24, Le Point, Le Monde, disseram que queriam votar Emmanuel Macron para bloquear a Marine Le Pen. Ou seja, estamos falando de 43% dos votos que foram destinados ao Macron que foram contra ele. E mais, a grande maioria dos eleitores do Macron, a gente está pegando apenas os votos que foram destinados ao Macron, ou seja, das pessoas que votaram no Macron, 84% desse público disse que não estava convencido do seu programa de administração e muito menos por sua personalidade, o que motivou o voto de apenas 8%! Apenas 8% de toda a França gostava do Emmanuel Macron, e foram esses 8% que foram apoiados por pessoas que não suportavam a ideia de ter uma extrema-direita, de ter um fascismo na França, e por isso que a Marine Le Pen ganhou. Ou seja, seria o mesmo que colocar o Haddad no Brasil, né? Eu não gosto do Haddad, diriam os franceses, né? Apenas 8% gostariam do Haddad, mas aí a França inteira teria votado no Haddad para evitar que entrasse um fascista no Brasil. Entendeu? Na França, melhor dizendo. Então, com o intuito de enfatizar o dado extremamente forte, sinto-me na obrigação de repetir o índice de que apenas 8% de todos os eleitores aprovaram o plano de governo do presidente eleito, cuja campanha pressagiou o desejo de profundas reformas administrativas, tanto para os aposentados quanto para também o setor previdenciário, cujos focos seriam as prioridades do seu governo. Portanto, ao assumir o Palácio do Élysée, em Paris, Emmanuel Macron sabia que seria alvo de uma oposição formada por mais de 90% da população francesa. E convenhamos, ser alvo de uma oposição de uma nação marcada pela intelectualidade não é algo que se resolve facilmente. Isso explica porque a série de protestos eclodiu em todo o país contra o presidente. Então, isso antes da pandemia, todo fim de semana tinha protestos com carros pegando fogo, instituições bancárias sendo totalmente depredadas. Então, ele não era o grande nome da nação, mas sim apenas um instrumento para barrar o fascismo da Marine Le Pen, a extrema-direita. Assim sendo, esse foi mais um ponto de divergência de atuação sociopolítica entre brasileiros e franceses que resultou na maneira como as duas populações foram conduzidas durante a crise. Enquanto de um lado os franceses, contrário à extrema-direita, elegeram um presidente que não queriam no poder somente para afastar o fantasma do fascismo, no Brasil, com a justificativa infundada de que até Bolsonaro era melhor que o PT, os brasileiros sentiram na pele o resultado de suas escolhas. Pau! Praticando o mesmo com menos em que o ministro da Economia, praticamente, melhor dizendo, o mesmo com menos em que o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, cobrava ao Congresso pela aprovação das reformas, aquelas que estavam transformando o país em uma nação de milionários e miseráveis. Esses miseráveis não é o livro do Victor Hugo, mas sim uma realidade do Brasil. Justamente nesse mesmo momento, o que aconteceu na França foi exatamente o oposto. Isso porque o Emmanuel Macron, mesmo diante do seu principal objetivo de mandato, ele fez justamente o contrário. Ele queria fazer as reformas. Ele é banqueiro. Para ele, no entanto, de forma sensata, a economia não era mais importante do que a vida e a sobrevivência da sua população. Vocês recordam do início dessa palestra, quando nós explicamos todas essas questões. Ou seja, ele colocou a vida em primeiro lugar, mesmo sendo banqueiro. Você consegue compreender isso? Interrogação, não estou afirmando nada, eu quero que vocês pensem. Um banqueiro colocou a vida da sua população em primeiro lugar, não a economia. Então, o Emmanuel Macron, de forma sensata, ele fez justamente o oposto. Ele diz o seguinte: aspas são abertas. Eu só quero ressaltar que eu tenho todas as fontes
disso tudo que eu estou te falando. Quem quiser só me pedir inbox que eu mando todas as fontes do Le Monde, do Le Figaro, todas as fontes estão aqui. Isso aqui é trabalho sério, isso aqui é trabalho científico, isso aqui não é papo de boteco. O Emmanuel Macron, ele diz o seguinte, abre aspas, estamos em guerra, uma guerra de saúde, é claro, não estamos lutando contra um exército ou uma outra nação, mas o inimigo está lá, invisível, ilusório e avançado, e isso requer nossa mobilização geral. Estamos em guerra, toda ação governamental e parlamentar deve agora se concentrar no combate à epidemia, dia e noite, nada deve nos divertir. Por isso, decidi que todas as reformas em andamento serão suspensas, começando com a reforma da Previdência. Fecha aspas. Pou! Então o sonho dele de consumo dos 8% do que seria a Fiesp dele, que votaram nele, ele disse o seguinte, pou! Estamos então cancelando todas as reformas porque a prioridade é cuidar da população. A prioridade é salvar vidas. Esse é o presidente Emmanuel Macron, que é muito questionado e que entrou apenas com 8% de aprovação. Então eu fiquei impressionado e eu sabia o quanto Emmanuel Macron desejava aquelas reformas e o quanto lhe custaria aquela decisão. Muito provavelmente ele não conseguiria retomar o norte do seu âmbito em um primeiro mandato. Sua reeleição era praticamente improvável. Assim, de uma forma neutra, sendo que em 2020, nesse ano, eu ainda não tinha os direitos políticos de votar e ser votado na França, vi naquele gesto do direito administrativo uma coerência muito grande com a sua população. Havia respeito, bom senso acima de tudo. Eu disse bom senso, hein? Bom senso acima de tudo eu posso falar, né? Estou aqui com o ponto, é bom senso. Bom senso acima de tudo. A França tinha colocado a vida da sua população como prioridade máxima. Enquanto no Brasil, Jair Bolsonaro, com o mundo pegando fogo, participou de um ato organizado por sua comitiva que visava o fechamento do Congresso Nacional e a implantação de uma nova ditadura. Não havia mais como negar. Bolsonaro tinha ultrapassado todos os limites básicos da democracia. Ele estava descaradamente tentando dar um golpe militar em plena pandemia. Se não bastasse a quebra constitucional dos valores democráticos, ou seja, o próprio presidente da República Brasileira estava adotando práticas inconstitucionais. Aquele era o momento em que milhares, com possibilidades de milhões de pessoas, poderiam morrer. Jair Bolsonaro demonstrou dia após dia que não se preocupava com sua população. No mesmo momento em que Emmanuel Macron anunciou o confinamento dos franceses e dos estrangeiros legais, o presidente brasileiro disse que o coronavírus não era tão forte quando o mundo dizia só uma gripezinha. A União Europeia tinha fechado todas as fronteiras internas nessa gripezinha do Jair Bolsonaro. O que jamais havia ocorrido desde sua criação em um Estado embrionário com a Comunidade Europeia do Aço e Carvão, que foi criado em Paris em 1952. Jair Bolsonaro estava conduzindo o Brasil completamente fora do contexto da realidade. Ele adotava posicionamentos populistas e não fazia questão alguma de mostrar que a economia estava à frente da vida das pessoas, chegando ao absurdo de dizer que as partidas de futebol não deveriam ser canceladas. Os brasileiros sentiriam as consequências nas semanas seguintes, como vocês viram nesta segunda-feira, a questão que envolveu a demissão do ministro da Saúde. Vamos demitir? Não vamos? Né? No meio de uma pandemia fica aparecendo uma partida de futebol. Apesar disso, ainda que eu não seja o objeto desse apunhado de ideias, utilizando a França como modelo de direito comparado, temos que reconhecer que no que diz respeito aos princípios de constitucionalidade, enquanto o presidente brasileiro brigava com os demais poderes em uma tentativa de golpe, Emmanuel Macron demonstrou coesão junto ao parlamento francês para fortalecer a democracia e ressaltar que a França estava unida, les enfants de la patrie, para reduzir os efeitos da pandemia em sua população. Ele chegou para o pronunciamento com tudo acordado entre os demais poderes, exatamente como se espera de um país consolidado. Ele diz o seguinte: a partir de quarta-feira, o Conselho de Ministros será apresentado por um projeto de lei que permitirá ao governo responder às emergências e, quando necessário, legislar por decreto-lei nas áreas estritamente relacionadas ao gerenciamento de crises. Este projeto será submetido ao Parlamento na quinta-feira.
Vi anteriormente os presidentes da Assembleia Nacional e do Senado para que esses textos pudessem ser votados da melhor maneira possível, para que a vida democrática e o controle do parlamento pudessem continuar durante esse período. Agradeço a eles e a todos os nossos parlamentares neste momento. Ou seja, a França, os três poderes que estão abaixo do Conselho de Estado, estavam unidos. Né? Não havia uma briga, não havia o Emmanuel Macron querendo dar golpe. É bizarro, né? Eu vou até tomar aqui, é tão bizarro que eu vou tomar aqui um café nacional. Eu falo demais, né? Já estou encerrando. O Emmanuel Macron tratou desde o início a pandemia com seriedade. Ele disse, estamos em guerra, apela a todos os atores políticos, econômicos, sociais e associativos, a todos os franceses para que se juntem a esta união nacional que permitiu ao nosso país superar tantas crises no passado. Estamos em guerra e a nação apoiará seus filhos, a equipe médica da cidade no hospital que está na linha de frente em uma luta que exigirá energia, determinação e solidariedade. Eles têm direitos sobre nós. Obviamente devemos a eles os meios e a proteção. Nós estaremos lá. Devemos a eles máscara, gel, todo o material necessário. E nós estamos assistindo. Assistindo aqui de uma forma, já que a gente está no momento que a gente precisa trabalhar melhor o nosso português, o verbo assistir ele tem que ser considerado, interpretado como transitivo direto, quando tem o significado de ajudar, auxiliar, prestar assistência, socorrer. Portanto, sem preposição. Ao contrário do que seria o verbo assistir como transitivo indireto, minha professora de português, a Sônia, fica feliz quando ele tem o significado de presenciar, comparecer, ver, estar presente, testemunhar. Assistir o jogo é trabalhar no jogo. Assistir ao jogo é regarder, no verbo é olhar pelo francês. Então, o Emmanuel Macron se referiu ao verbo assistir como trabalhar, cuidar da sua população. O presidente francês informou também que os profissionais da saúde encarregados pelo escalão de frente do combate ao coronavírus deveriam ter cuidados especiais e prioritários quanto aos equipamentos de proteção. Ele disse, decidimos com os cientistas reservar as máscaras prioritariamente para o hospital e os remédios da cidade e do campo, em particular os clínicos gerais e as enfermeiras. A partir de agora também em primeira linha na gestão da crise. As máscaras serão entregues às farmácias a partir de amanhã à noite, nos 25 departamentos mais afetados na quarta-feira pelo resto do território nacional. Eu também ouvi as mensagens dos especialistas, especialmente os cirurgiões, dentistas e muitos outros. As soluções serão encontradas com o ministro da Saúde nas próximas horas. Veja como ele dá uma liberdade para o ministro da Saúde nele, né? Ele delega, ele não é um ditador, certo? Ele é um presidente, ele é um representante do povo. Ele não é o dono da bola. Aliás, as partidas de futebol não deveriam ser suspensas, segundo o dono da bola aí do Brasil. Parte do dinheiro e do planejamento contra a crise foi destinada para a infraestrutura desses profissionais. Também devemos a custódia, disse ele, dos cuidadores de seus filhos. Um serviço mínimo de creche existe desde aquele dia em creches e escolas. Também lhe devemos seriedade em seus movimentos e descanso. Por isso decidi que amanhã os táxis e hotéis poderão ser mobilizados em benefício deles. O Estado pagará. Isso significa dizer benefícios para os profissionais da saúde e transporte e hotelaria. Ele priorizou essa linha de frente para dar segurança, para dar conforto, porque são esses médicos, técnicos, enfermeiros que estão cuidando. Então, enquanto a gente sabe que de casos isolados aí no Brasil de enfermeiros ou técnicos de enfermagem que foram alvos de agressão por parte da população, a gente vê que é exatamente o oposto que acontece aqui, todo dia às 8 horas da noite, daqui a pouco isso vai acontecer. Todo dia aqui a população sai às janelas para aplaudir essa linha de frente, para falar, nossa, estamos de acordo com o dinheiro que estamos gastando. Os números da pandemia na França começavam a crescer naquele momento, e na região de Alsácia-Lorraine, que é onde tem Champagne, aquela região era mais afetada. Um hospital militar que eu conhecia muito bem dos meus tempos como repórter internacional especializado em trabalho de autoaquitenagem, seria montado próximo da fronteira com a Alemanha. Eu vi muito isso no Haiti durante o terremoto de Porto Príncipe. O Emmanuel Macron diz o seguinte, abre aspas, estamos em guerra sim. Durante esse período, o país apoiará as regiões mais afetadas hoje, bem como as que serão amanhã. Como tal, quero garantir aos habitantes, a equipe de enfermagem do Grand Est, e que estaremos lá para apoiá-los diante do afluxo de pacientes e da saturação dos hospitais. Eu sei o que eles estão passando lá há dias e dias. Nós estamos com eles. Por esse motivo, decidi
que um hospital de campanha de serviço de saúde do Exército será implantado nos próximos dias na Alsácia. Os exércitos também ajudarão a mover pacientes das regiões mais afetadas e assim reduzirão o congestionamento nos hospitais e determinados territórios. Então, em relação à Alemanha, naquela segunda-feira de 16 de março de 2020, eu tinha me apresentado temporariamente, eu tinha sentido uma sensação de exclusão. Eu tinha compreendido naqueles dias que se passaram que a Dinamarca havia fechado de uma forma unilateral suas fronteiras 3 dias antes, na sexta-feira. Mas quando começou a circular a informação de que a Alemanha iria proibir a circulação de pessoas com a França, fechar a fronteira com a França, eu vi naquele gesto uma traição por toda a história de superação e trabalho em conjunto que tanto a Alemanha quanto a França haviam construído após a Segunda Guerra Mundial. As notícias que eu recebia vinham de fontes extremamente seguras. Eu me perguntava então o motivo pelo qual a Alemanha seguiria o mesmo caminho da Dinamarca. Quero dizer que eu entendia que as fronteiras deveriam ser realmente fechadas como elas estão, mas como se tratava de países que pertenciam à União Europeia, ou seja, um bloco de uma federação invertida, podemos dizer assim, ainda que se trabalhe a Constituição, nós temos apenas o Tratado de Lisboa nesse inteirinho, eu entendia que essa deveria então ser uma decisão em conjunto e jamais de soberania de Estado, como foi feito em Copenhague. Portanto, quando o presidente Emmanuel Macron anunciou que a França fecharia suas fronteiras, junto com todos os demais países da União Europeia, em uma decisão conjunta, eu me senti muito mais confortável, uma vez que tudo o que não precisávamos naquele momento era de movimentos estadistas e separatistas. Nesse sentido, o presidente francês disse o seguinte, abre aspas, estamos em guerra, então, como eu disse na quinta-feira, para nos proteger e conter a propagação do vírus, mas também para preservar nossos sistemas de saúde, tomamos uma decisão conjunta entre os europeus nesta manhã. A partir de amanhã, as fronteiras da entrada da União Europeia e do espaço Schengen serão fechadas. Concretamente, todas as viagens entre países não europeus e a União Europeia serão suspensas por 30 dias. As francesas e os franceses, repara como ele fala nas mulheres primeiro, é um cara gentil, né? As francesas e os franceses que estão atualmente no exterior e desejam retornar poderão obviamente ingressar em seu país. Temos que tomar essa decisão porque estou pedindo grandes esforços esta noite, temos durante esse tempo que nos proteger. E quero dizer a todos os nossos compatriotas que vivem no exterior, que também, em boa ordem, eles devem se aproximar das embaixadas e consulados, e que organizaremos para aqueles que desejarem, e quando necessário, o repatriamento. Em se tratando também de direitos humanos, o que era praticamente um crime aí no Brasil, no início da pandemia, continua sendo isso desde que o Bolsonaro assumiu, diante das políticas individualistas e egoístas que são tomadas por ele e aprovadas por parte de uma parcela considerável da sociedade brasileira, o presidente Emmanuel Macron ressaltou a importância de olhar as pessoas mais fragilizadas, sem descartar o apoio para os setores economicamente mais fortalecidos. Uma balança de equilíbrio foi criada. A França dava todos os sinais de que se recuperaria muito bem de uma situação de adversidade, evidentemente em um caminho longo que ainda nem sabemos quando será iniciado. Como ele disse o seguinte, como vos podeis ver, vos podeis sentir que essa crise de saúde sem precedentes terá grandes consequências humanas, sociais e econômicas. É também esse desafio que devemos liderar. Peço sacrifícios para retardar a epidemia. Jamais eles devem questionar ajuda aos mais vulneráveis, a sustentabilidade de uma empresa, a subsistência dos funcionários e os trabalhadores independentes. Com uma atitude, então, humanitária, o governo francês saiu em auxílio de toda a sua população, indiferente da classe econômica. Disse Emmanuel Macron, abre aspas, no caso das empresas, estamos estabelecendo um sistema excepcional para diferir impostos e encargos sociais, apoiando o adiamento de prazos bancários e garantias estatais no valor de 300 bilhões de euros para todos os empréstimos bancários contratados com bancos. Para os menores, e enquanto durar a situação, aqueles que enfrentam dificuldades não terão nada a pagar por impostos ou contribuições à Previdência Social. As contas de gás, eletricidade e os aluguéis deverão ser suspensos. Ou seja, ele liberou tudo e ainda meteu 300 bilhões de euros para a população, para todo mundo.
né? O que a gente faz com o nosso caixa aí no Brasil? A gente continua sendo o credor do FMI, a gente deixa os brasileiros tudo morrer, mas nós somos credores do FMI. Bravo, Brasil, bravo! Uma vez mais, a situação no Brasil era completamente oposta. Jair Bolsonaro adotou um pacote de medidas que permitiam aos empresários reduzir pela metade o salário de seus empregados. Isso foi algo que me deixou absolutamente chocado, mas em hipótese alguma surpreso. Depois ele fez aquela medida que as empresas poderiam demitir durante 4 meses, né, fazer aquela rescisão contratual, e os empregados iam ficar sem receber nada, né? Nem a Fiesp quer isso, né? Assim, tem que ser muito, eu não posso falar palavras de baixo calão, tem que ser muito, em francês eu posso, tem que ser muito estupide para tomar uma atitude dessa, né? O Bolsonaro ele não tem simplesmente nenhuma noção de economia, né? Ele, para quem dizia que PT pior do que está, não fica, como diz o Tiririca, nosso grande eleitor, que foi o nosso grande representante, a situação provou que pior do que está pode ficar assim, né? Então, desde o início, antes mesmo de ser eleito, a gente sabia que o Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes partiam para um caminho que beneficiava exclusivamente as classes economicamente mais ativas do Brasil. A reforma do direito trabalhista foi um grande exemplo disso. O fim da atuação dos sindicatos no Brasil, ainda que pudessem estar envolvidos em corrupção, representou a ruptura de qualquer elo de garantia para o operário. A população brasileira, completamente ignorante nesse sentido político, em sua ampla maioria, não conseguiu visualizar o panorama. Eu tenho colegas do direito aí em São Paulo que votaram no Bolsonaro. Eu não consigo compreender isso, né? Mesmo aquelas e aqueles que haviam se graduado e tinham um diploma debaixo dos braços. Eu tentava explicar isso constantemente aos meus colegas da FMU, mas a grande maioria não enxergava. No direito internacional era unânime, no direito internacional da USP era todo mundo contrário ao Bolsonaro. A população brasileira estava cega e não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo. Quando o Bolsonaro começou a mexer no bolso dos brasileiros, muitos ainda o defendiam, muitos ainda o defendem. Tratava-se de uma sociedade absolutamente cega, que me lembra até aquela expressão de Paradise City do Guns N' Roses, "Are you blind?" Na França, a preocupação era com todas as camadas, dos mais pobres aos mais ricos. Isso me parecia inteligente, disse Emmanuel Macron, abre aspas. Além disso, para que ninguém fique sem recursos para os trabalhadores, o sistema de desemprego parcial será massivamente ampliado, como anunciei na quinta-feira passada e como o governo começou a especificar. Para empresários, comerciantes, artesãos, será criado um fundo de solidariedade, financiado pelo Estado, e para o qual o primeiro-ministro também proporá às regiões a contribuição. O governo, a partir de amanhã, especificará todas essas medidas. Serão baseadas em necessidades, realidades econômicas, necessidades de setor por setor, obviamente adaptadas. Estaremos lá para que nossa economia seja preservada nesse período difícil e para que todos os trabalhadores possam ter essa segurança também em termos de poder de compra e continuidade de suas vidas. Depois, então, de 20 minutos de discurso, um pouco menos do que essa minha palestra, o líder do executivo francês encerrou seu pronunciamento. Ele falou, abre aspas, meus queridos compatriotas, a França está passando por um período muito difícil. Ninguém pode prever com precisão a duração e a medida do que os dias se passem, à medida que os problemas se sucedem. Será necessário estar em conexão com as ideias dadas pelos cientistas, experimentos de campo, teremos que nos adaptar. Também continuaremos nesse período trabalhando, progredindo nos tratamentos. E conheço a dedicação de várias equipes em todo o território, com as primeiras esperanças que vão surgindo. E também continuaremos avançando na vacina, na busca pela vacina. Regularmente falarei convosco. Vos contarei a cada vez como fiz, como tenho feito, como o governo tem feito a verdade sobre a evolução da situação. Tenho uma certeza, quanto mais agirmos juntos e mais rápido, mais venceremos essa provação. Quanto mais agirmos como cidadãos, citoyens, mais mostraremos a mesma força da alma, a mesma abnegação patriótica que nossos cuidadores, bombeiros e todos os outros atores da segurança civil demonstram hoje. Mais rápido sairá desta vida em câmera lenta. Nós vamos chegar lá. Como nos discursos, então, do Charles de Gaulle, durante o restabelecimento da democracia na França, após a invasão da extrema-direita de Adolf Hitler, que foi o período de ocupação nazista, ou também como no discurso de Winston Churchill no parlamento britânico, durante os ataques da Alemanha de Hitler,
Eu sabia que estava diante de um pronunciamento histórico. Ao lado do meu computador, sentado no chão do meu apartamento, olhando atentamente para a tela desse meu MacBook, como se eu pudesse enxergar todo aquele filme de terror real. Eu tinha consciência de que entrava para a história como uma testemunha da primeira grande situação de crise na Europa, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Pontualmente às 20 horas e 21 minutos, Emmanuel Macron encerrou seu discurso. Eu havia entendido completamente a situação. O que viria daquele momento em diante era literalmente uma questão de vida ou morte. Ele disse o seguinte, abre aspas, meus queridos compatriotas, estamos unidos, solidários, e eu vos peço que sejais responsáveis todos juntos e que não cedais a nenhum pânico, que aceitem essas restrições, as suportem ou as suportais. As suportem, eu estou fazendo a tradução aqui nesse interim, e expliquem e se apliquem a si mesmo. Vamos aplicá-los todos. Não haverá passagem pela direita. Essa é uma expressão francesa. Também tem uma outra expressão muito utilizada pelo professor Paulo Borba Casello, catedrático de Direito Internacional da USP, que ele fez o doutorado dele aqui na França, que ele diz em à côté de la plaque, que ao lado da placa, é uma outra expressão, quando as suas ideias estão totalmente fora de nexo, ou seja, quando as suas ideias são muito próximas do que pensa o Paulo Guedes ou Jair Bolsonaro, você pode falar que eles estão à côté de la plaque, ao lado da placa. Então, quando ele fala passar pela direita, é exatamente o que a gente faz na Bandeirantes e na Anhanguera, né? Ou você nunca viu na Bandeirantes e na Anhanguera as pessoas com seus automóveis passando pela direita. Então, que nós não passemos pela direita, é o que ele diz. Me continua. Mas também lá, não ceder ao pânico nem à desordem. Nós venceremos, mas esse período nos ensinará muito. Muitas certezas, convicções serão varridas, serão questionadas. Muitas coisas que pensávamos impossíveis estão acontecendo. Não nos deixemos impressionar, agiremos com força, mas lembre-se de que no dia seguinte, quando vencermos, não haverá retorno aos dias anteriores. Seremos moralmente mais fortes, teremos aprendido e também saberei convosco como tirar as consequências. E somos-nos individual e coletivamente a enfrentar o momento. Eu sei, meus queridos compatriotas, que posso contar convosco. Vive la République, vive la France, ou seja, viva a República, viva a França. Isso é tudo, então, o que eu tenho a dizer sobre aquela histórica noite de segunda-feira, 16 de março de 2020, que eu estava e deveria estar em Paris com meu amigo, o jornalista Mark Tawil, mas que, mesmo sem desejar uma vez mais, eu acabei entrando para os livros da história como um mero observador dos fatos, contador da história, à la Forrest Gump, e fonte primária de pesquisas e pastas científicas correlacionadas à história política, direito e saúde em áreas afins ligadas ao estudo da humanidade. Ao fim de todo o processo de isolamento, eu não saberia se estaria vivo ou morto, não tinha como prever nada, tampouco podia prever e saber quem no Brasil algum dia teria a oportunidade de ouvir essas palavras posteriormente, ou mesmo refletir sobre esse nosso bate-papo histórico. De qualquer forma, se Anne Frank queria ser uma jornalista, eu estava credenciado pela imprensa internacional e regulamentado pela Federação dos Jornalistas Internacionais de Bruxelas. Seria insensatez da minha parte me trancar em meu mundo, como se nada do que estivesse acontecendo fosse mudar o comportamento social e internacional do planeta ao fim da pandemia. Os tempos de soberania nacional em relação ao direito internacional estavam com os dias contados, uma vez que as fronteiras físicas fossem incapazes de conter um simples vírus de gripe, ou uma gripezinha. Não tinha a menor dúvida de que, exatamente como aprendi em uma das turmas de doutorado da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, o mundo seria obrigado a pensar de forma coletiva. Em outras palavras, as queimadas da Amazônia e as medidas do governo brasileiro contra o meio ambiente seriam analisadas por um prisma muito maior a partir daquele comenos. Nada sei em relação a Deus. O que posso dizer é que o Brasil definitivamente não está acima de todos. A pandemia estava chegando na América, como chegou. E como sempre, até nisso, o Congresso brasileiro estava atrás. Pela sua atenção. Muito obrigado.